Olá, meus amigos. Eu sou Olavo Mendonça, sou especialista em segurança pública. Estamos aqui para o curso de Introdução ao Conservadorismo e hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Segurança pública é um tema super importante, especialmente nos tempos atuais. Claro, em todos os tempos, mas nos tempos atuais a proporção aumentou bastante de preocupação a respeito do ambiente que nós estamos vivendo, principalmente em alguns países que têm problemas graves de segurança pública, como é o caso do Brasil. Primeiramente, nós acompanhamos essa questão do estudo da própria segurança pública, onde ela se mescla na formação e a função do próprio Estado. O Estado brasileiro, ele não é diferente de qualquer outro Estado da história da humanidade. Ele tem uma função precípua. E essa função, nós podemos citar inclusive o livro A República de Platão, onde ele cita principalmente aí que a função do Estado, da cidade, do governo da polis, é manter a segurança interna e externa. Então, manter a segurança dentro da cidade, da polis grega, e manter a defesa externa, contra ataques externos. Essa é a primeira função do Estado, digamos assim, desde a antiguidade clássica. Hoje nós temos uma discussão muito complexa, por isso que a importância de um curso como esse, de introdução ao conservadorismo, numa visão mais, digamos assim, né, liberal economicamente, e também na questão da função do Estado em si. O Estado, ainda mais aqui no Brasil, ele tem uma participação pesada em vários assuntos cotidianos da sociedade, principalmente aí questões que nós, no nosso entendimento, não deveria ter uma presença tão significativa, como, por exemplo, no Brasil. Você tem uma pesada política de tributação e controle dos combustíveis, das comunicações, da saúde e por aí vai. E diversos outros fatores contribuem para isso, historicamente, etc. Porém, nós não podemos esquecer que a função principal do Estado é fornecer segurança aos seus cidadãos. Então, o Aristóteles também, né, citava essa questão naquela parte do seu Tratado de Economia Doméstica, e nós temos também vários outros autores, como o próprio São Tomás de Aquino, Chesterton, Gustavo Corsão, onde eles comentam muito a respeito da família, da importância dessa economia doméstica. Essa economia doméstica é formada pelas famílias, que são a base da cidade e do reino, ou seja, são as famílias que são a base da sociedade e do país. E as famílias, elas precisam ter segurança para poder desenvolver as suas atividades e manter a incolumidade física e da sua propriedade dentro desse território. Então, um país, ou um reino, ou uma cidade que falha nessas proteções, falha nesses deveres de proteção da célula máter da sociedade, que seria a família, prevista inclusive na Carta Magna brasileira, o Aristóteles é um pouquinho radical. Ele diz que essa cidade deveria ser dissolvida. Então, mas é interessante nós partirmos desse pressuposto, desse ponto de partida, onde nós temos um Estado gigantesco. O Estado brasileiro é um Estado imenso, pesadíssimo, poderosíssimo, porque o ente mais poderoso da sociedade é o Estado. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, esse ente, que é o ente mais poderoso da sociedade, que é o Estado, ele precisa obedecer às leis que ele próprio promulga. Por isso que nós temos a famosa expressão Estado de Direito. Questão democrática, eu não vou nem entrar, isso aí não é o nosso foco. Mas a questão do Estado de Direito é: o Estado, ele tem por obrigação cumprir as próprias leis que ele promulga. E isso faz com que o Estado seja um Estado de direito, onde o cidadão, que é o ente mais fraco dessa relação, não importa se o cidadão é poderoso, bilionário, ou se é um morador de rua, ou se é, principalmente, um dono de casa, a mulher que trabalha para sustentar a família, são os entes mais fracos dessa relação. Então, o Estado, ele precisa, através de todo esse processo de promulgação das leis, cumprir as leis que ele próprio promulga, que são o Estado de Direito. Partindo desse princípio de posicionamento histórico,
nós temos hoje essa desproporção do Estado brasileiro, que, como eu disse antes, é um Estado grande, pesado, que tributa os seus cidadãos de maneira pesada e implacável. Nós somos um dos países que tem a legislação tributária das mais complexas, complicadas do planeta Terra, e nós temos uma carga tributária absolutamente absurda. Obviamente que o cidadão, ele é usufruto, ele tem o direito de usufruir dos produtos do Estado, principalmente aqueles produtos que só o Estado pode fornecer. Então, quando nós vemos um discurso estatizante, ali de uma matriz mais socialista, né, que era inclusive motivo de piada nos anos 90, a gente assistia aqueles programas de humor, né, passava na TV Globo, como Cacete do Planeta, e aparecia o pessoal lá falando, né, simulando ali os estudantes ali e os sindicalistas fazendo protesto, né, arroz, feijão, saúde, educação, né, que era o que eles estão exigindo aí do Estado. Lembrando que o Estado não precisa fornecer nem arroz, nem feijão, e por incrível que pareça, vai ser um choque, né, nem saúde, nem educação. Nós temos um país, por exemplo, como os Estados Unidos da América, onde esses produtos não fazem parte ali do leque primordial do Estado americano. Então, você tem a sociedade civil organizada fornecendo essas questões, inclusive a caridade, através das próprias igrejas, né, principalmente da Igreja Católica, fazendo esse amortecimento social e das necessidades das pessoas, aquelas que estão em estado de vulnerabilidade social e econômica. E você tem aí uma presença mínima do Estado na regulação e no próprio fornecimento desse serviço. A questão da segurança pública e da defesa nacional, não. É um foco primordial do Estado. E isso deve ser o foco do Estado brasileiro desde a sua mais simples legislação e regulação. Então, hoje nós estamos com esse Estado desproporcional, grande, pesado, com altos tributos, e nós somos, aí nós entramos na parte de diagnóstico, um dos países mais violentos e inseguros do planeta Terra. Então, nós temos essa dicotomia. Um lado, um Estado grande, pesado, caríssimo, que entra em várias partes das relações privadas das pessoas, e nós temos, por outro lado, o dever de segurança pública e defesa nacional, praticamente relegado aí a, ao 10º plano, ao 12º plano, seja lá qual que seja. Não é uma grande prioridade do governo, seja de qual governo for. Às vezes o pessoal tem essa visão que determinado governo do passado tinha um grande foco na segurança pública, que estava preocupado com essas questões e estava trabalhando. Não, não estava. Né? Nós acompanhamos e fizemos duras críticas aí aos governos do governo passado e outros, por essas questões não terem sido levadas de maneira séria como deveriam ter sido. E nós continuamos atolados no mesmo pântano de criminalidade, de impunidade, lembrando que a impunidade é a mãe da reincidência. Nós continuamos aí com essas questões de segurança pública gravíssimas, as questões que estão se agravando, continuam se agravando, como partes do território dentro de cidades, né, inclusive a capital imperial do Brasil, né, a cidade do Rio de Janeiro, está aí com regiões que são praticamente narco-regiões, né, onde narco-guerrilheiros são o Estado dentro daquela região, dentro daquela localização geográfica, onde a polícia e às vezes até as Forças Armadas não podem entrar, né, aos moldes do que acontece, por exemplo, no Estado colombiano, que também conheço bem, né, pelas missões que já estive lá, já visitei o país, em feiras ali, principalmente em Bogotá, e nós ficamos impressionados com o nível de desenvolvimento social daquele país, daquele povo, e ao mesmo tempo você tem regiões inteiras do país onde quem manda ali são organizações, né, como as Farc e a ELN e outras organizações aí, narco-guerrilheiras. Mas são regiões isoladas, no meio da Amazônia. Aqui no Brasil é impressionante porque você está numa rua, no Rio de Janeiro, ou agora está migrando para a Bahia. Nessa rua você tem ali grande comércio, grande fluxo de pessoas, turistas, todo mundo vivendo bem. E se você errar o caminho e entrar na rua errada, você tem ali uma horda de traficantes armados de fuzis e granadas
com radiocomunicação, agora estão usando drones, e eles mandam naquela região ali, se entrar a polícia mata, se entrar exército atira, e você, pobre cidadão de bem, pagador de imposto, se você pegar um Uber ali e ele errar o caminho, ou você pegar um GPS errado, você se coloca numa posição ali de estar à mercê de, de criminosos aí, psicopatas, e que não tem o menor tipo de freio psicológico, social, nem nada. Então, essa parte é importante que a gente note que o Estado brasileiro tem essa desproporção, tem essa dicotomia. Os índices de criminalidade do Brasil são desproporcionais e inaceitáveis, mesmo em comparação com países da América do Sul. Então, eles falam muito que nós somos um país latino, somos um país ibérico, e que por conta disso, a nossa cultura, que se a gente tivesse sido colonizado, sei lá, por marcianos, homens de Marte, Vênus, algum outro planeta, a situação seria diferente. Isso é uma absoluta falácia. Lembrando que os nossos países mães, né, da América do Sul, que é a Espanha e Portugal, são países extremamente seguros. O modelo policial, né, por exemplo, de Portugal, ele é invejado pelos outros países, é um país que tem, mesmo em comparação com outros países europeus, nível de segurança pública de qualidade altíssima. Então, essa primeira parte da origem cultural, isso daí não existe. Até hoje, qualquer um pode constatar isso, basta viajar para esses países e tranquilamente andar em qualquer região do país ali, sem você ser atacado por uma horda de criminosos armados de fuzis de combate, fuzis de assalto, com granada, com radiocomunicação. Lembrando que no nosso país, nós temos várias regiões do país onde os bairros, principalmente os bairros mais pobres, que sofrem influência direta do crime organizado, para cooptação, doutrinação e utilização das pessoas que estão em vulnerabilidade econômico-social como soldados do crime. Nessas regiões, você tem muitas vezes é uma imagem chocante, você tem ali um homem jovem, ou às vezes até um adolescente, usando bermudas, uma camiseta regata, um boné, chinelo de dedo, ou seja, uma vestimenta bem simples, portando um fuzil ali que custa 20, 30 mil reais, né? Mais as granadas. E você tem um cidadão cruzando a rua ali, no outro bairro que não tem ainda essa presença criminosa, um cidadão de bem, trabalhador, às vezes um empresário, trabalha ali numa situação complicada e ele não tem direito nem de porte de arma. Quiçá comprar um revólver e mesmo os policiais, vou repetir, hoje, depois da mudança legislativa, da mudança da regulação, mesmo os policiais não podem adquirir um fuzil. Então, no Brasil hoje, só quem pode usar fuzil na rua, por enquanto, são os criminosos, os narcotraficantes e membros de facções criminosas. Então, a venda de carabinas, né? E, e armas longas, principalmente aí que o pessoal chama muito de fuzis de assalto, mas no Brasil é proibido, né? Seriam as carabinas do calibre 5,56, por exemplo. Está vedado até os policiais. E agora está vedado, inclusive, né, por um problema que está dando na nova regulação, os policiais não estão podendo comprar nenhuma arma. Então, estão suspensas as vendas de armas curtas, seja nos calibres 380, 38, .40, 9mm, até mesmo para os policiais. No caso, eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou policial militar e acompanho essa situação, que está faltando aí uma regulação específica do Exército, mas por enquanto está suspenso. Eu sei que isso aí vai se resolver, claro, mas eu acredito que a situação dos fuzis, não. Nós, policiais, não vamos poder adquirir fuzis, quiçá o coitado do fazendeiro que mora ali perto da Tríplice Fronteira, que é um dos buracos negros de criminalidade do planeta Terra, e ele também não vai poder adquirir fuzil, né, porque senão os policiais podem, quanto mais ele. Então nós vivemos nesse paradoxo hoje, onde nós temos regiões com altíssimos índices de criminalidade e também nós já descartamos essa questão que é um problema cultural, né? Se nós tivéssemos mantido aí os holandeses, se hoje fôssemos todos felizes calvinistas, estaríamos tudo bem. Não, não é assim, né? Nós temos
Aqui no norte do continente também nós temos países que foram colônias da Holanda que também têm problemas graves. Então, não é questão de colonização. Aí nós podemos partir do princípio que nós somos colônia de exploração, e essa colônia de exploração, né, os índios viviam aqui felizes, cometendo ali a sua antropofagia tranquilamente, né, uns devorando os outros, o ápice da civilização, né, humana, apesar deles não conhecerem nem o ferro ainda, nem o bronze, né, estavam na idade da pedra lascada, mas era o auge da civilização aqui no continente sul-americano, quando os malditos espanhóis e portugueses chegaram, trazendo a cultura ibérica e principalmente essa questão da religião e do cristianismo e trazendo os valores culturais civilizacionais presentes na Europa, que eram os mais avançados da humanidade naquele tempo. Então, aí, por conta que nós fomos uma colônia de exploração, também não vou entrar muito nesse mérito de como que a colonização brasileira se desenvolveu ao longo da história, porém, cabe dizer que o Brasil sempre foi um país relativamente seguro, praticamente até os anos 70. Vou repetir, o Brasil foi um país considerado seguro, aprazível e com baixíssimos índices de criminalidade até a década de 70. Nós temos, por exemplo, eu já escrevi sobre isso, está disponível esse artigo lá no nosso site, no Cris Digital, sobre um documentário que foi feito na década de 30 pela Metro-Goldwyn-Mayer, que chama-se Brasil, uma Terra de Esplendor. E é um documentário fantástico, ele está disponível no YouTube em HD, colorido, e é impressionante como que esse pessoal, né, da produtora americana de filmes, que estava fazendo uma série sobre os países do mundo, né, para as pessoas estavam começando o cinema ainda colorido, aquela coisa toda, então eles queriam aquele impacto de imagens, né, para o imaginário americano, do público americano da época, para eles poderem, digamos assim, viajar o mundo todo sem sair do cinema. Então tem um capítulo específico do Brasil, e eles falam do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época. Então, eu sou nascido e criado aqui em Brasília, né, no sonho de JK, mas a gente não pode negar que a capital do Brasil, a capital espiritual e cultural do Brasil e histórica, é o Rio de Janeiro, e assim o é até hoje. Brasília é somente uma capital política administrativa e São Paulo é a nossa capital econômica. Mas a capital cultural, espiritual e histórica do Brasil é o Rio de Janeiro, que eu acredito, inclusive, que é por isso que é uma das cidades e estados mais atacados do país na questão de crime organizado. Pois bem, então, nessa questão desse documentário, é mostrado a beleza do Rio de Janeiro, que o narrador cita a beleza da cidade, que era considerada uma das cidades mais bonitas, bucólicas, seguras, limpas e organizadas do mundo. Do mundo. Nós temos outros documentários, nós temos outros documentos, ainda na década de 50, que o Rio de Janeiro era considerado a cidade do sonho. Muitos europeus e muitos americanos, norte-americanos, canadenses, pessoas do mundo todo tinham um sonho de se aposentar nos seus países e vir morar no Rio de Janeiro, vir morar no Brasil, que era uma cidade lindíssima, um povo acolhedor, um povo tranquilo, um povo feliz, por nossa cultura. Nós somos um povo muito feliz, apesar de todas as dificuldades. Basta você viajar e passar um tempo fora do Brasil, como eu já passei. Quando você volta, mesmo a pessoa que está servindo um café, mesmo a pessoa que está ali no aeroporto, o pessoal já te recebe com um sorriso, já começa a conversar, já te trata super bem. E você tem aquela empatia do brasileiro, que é uma coisa absolutamente fantástica. Então, essa história também, que o Brasil, por conta da colonização, sempre foi um país violento, isso é absolutamente falso. O Brasil não era um país violento, e nós que estamos aí na casa 200, né, estamos aí nos 40, e agora vai no ENTA até finalizar a nossa caminhada nessa terra, eu cresci num bairro, né, numa cidade satélite aqui de Brasília, na década de 80 principalmente, né, eu nasci nos anos 70, mas passei minha infância nos anos 80, e eu passei por esse processo na minha vida particular. Então, nós morávamos num bairro pobre, não tinha nem asfalto na rua, depois foi asfaltado. E é engraçado, né?
Na medida que essa comunidade, que essa cidade satélite foi se urbanizando e se desenvolvendo, onde foram abrindo escolas, escolas particulares, bons comércios, a minha rua foi asfaltada, foi feita calçada, praticamente a duas casas vizinhas foi feita uma praça muito boa na época, uma pracinha com brinquedos públicos. Na parte de cima da rua foi feito quadro de esporte, foi tudo arborizado. Eu tenho as fotos quando eu era criança nesses parques. Então era um lugar assim que ficava, era um lugar que melhorou muito, principalmente ali a partir do começo da década de 80, na questão de urbanização. E a minha casa, que era uma casa simples, é uma casa de modelo que a gente chamava de X, né, a casa pequenininha, de 2 quartos, o muro da casa tinha exatamente 1 metro de altura, né, dava na cintura e tinha um portãozinho que era o padrão de todas as casas da rua. Todas as casas da rua tinham um portão que ia até na altura da cintura. Algumas casas mais pobres, mais simples, nem portão tinha, nem muro tinha. E a gente gostava desse muro baixinho ali, principalmente para o cachorro não fugir, né? Esse era o objetivo do muro. Não era evitar ali um perigo apocalíptico, escatológico, que pudesse entrar dentro da sua casa, mas principalmente manter ali as crianças ali um pouquinho dentro de casa, principalmente os pequenos e os cachorros. À medida que esse bairro foi se urbanizando, foi incrível, foi se urbanizando, a sociedade foi ficando mais complexa, houve as mudanças sociais do Brasil nos anos 80, da migração do regime militar, né, dos governos militares ali para a nova república, a partir de principalmente ali de 85, e imediatamente os índices de criminalidade começaram a aumentar, começaram a surgir as histórias de consumo de drogas que não existiam. E o muro da minha casa começou a crescer. Meu pai começou a aumentar o muro da casa, até que o muro da casa chegou na altura do telhado, praticamente, e dali ele botou um portão reforçado, e assim está a casa até hoje. Mudei de lá há muitos anos, mas esses dias eu passei na frente da casa para ver, está do mesmo jeito, né? Parece um mini presídio, né? Então, o presídio hoje ele é um direito que assiste a todo cidadão brasileiro de morar atrás das grades, né? Principalmente se você ainda é um aventureiro de morar numa casa virada para a rua, né? Você tem aí hoje o padrão praticamente em todas as casas aqui em Brasília, seja nas cidades satélites, com um poder aquisitivo mais baixo, como Ceilândia, Tabatinga, Samambaia, ou seja, nas cidades satélites com poder aquisitivo já de classe média, média alta, né? Como, por exemplo, Guará e por aí vai. Isso, falando assim, classe média baixa, classe média alta. Independente do padrão da casa, você vai ter um muro de pelo menos ali 2 metros de altura. Às vezes, o telhado da varanda, ele emenda o muro da frente da casa. Eu tenho fotos, é impressionante isso. Você tem uma rua inteira com esse monte de muros alinhados, com um telhado fechando em cima. E eu fico imaginando até, né, o risco de incêndio, a pessoa não vai conseguir sair, os bombeiros não vão conseguir entrar. É uma gaiola lacrada, onde as pessoas moram para poder morar numa casa. A alternativa hoje, claro, né, para quem ainda é classe média, é morar num belíssimo condomínio, né, num prédio, que aí nós vivemos um paralelo interessante com a queda de Roma, né? Roma era uma cidade, era um império que vendia principalmente a questão de segurança. Você tinha estradas romanas que você podia viajar livremente. Inclusive, nas cartas de São Paulo, nós podemos acompanhar as suas aventuras, onde ele andou e viajou milhares de quilômetros pelo Império Romano. E, pelo menos nos Atos dos Apóstolos, eu não lembro de nenhum relato de ter sido assaltado. Então, ele viajou ali, desde do Oriente Médio, do Oriente Próximo, pelo norte da África, até a Europa inteira, e tranquilamente pela Pax Romana de Augustus, né? Ele viajava ali o Império Romano todo, e depois que o Império Romano caiu, começou aquele período, né, das invasões bárbaras, e começou o feudalismo, que foi justamente o que? A falta de segurança das famílias. A falta de segurança pelas invasões bárbaras levou a que as famílias buscassem senhores poderosos que mantinham exércitos particulares ou os meios próprios de fornecer segurança, e eles começavam a se aglutinar em torno desse castelo, que depois ele murava essa cidade, como várias cidades na Europa são assim até hoje. Você vê nitidamente ali a propriedade, onde está ali o duque, onde está o conde, morava ali o senhor feudal,
as casas da cidade dentro e os muros em volta, protegendo essa cidade das hordas de bárbaros que vinham saquear, roubar, estuprar e destruir a civilização. Fazendo um paralelo com o Brasil, hoje, se você quiser, né, ter um padrão de vida mínimo e ter o sossego, os seus filhos poderem brincar fora da sua casa, fora da sua habitação, sem ter um risco mais grave, você tem que morar num condomínio, né? Seja num condomínio de casas, seja num condomínio de apartamentos, onde o novo senhor feudal do século XXI, Tupinambá, é o síndico. Né? Então, o síndico ele decide ali praticamente como que vai funcionar a sua vida privada. Né? Então, nós temos aí o novo síndico do século XXI, onde você tem ali a vigilância 24 horas, sustentada ali pelo condomínio, você tem câmeras para todo lado, não tem, é impossível você ter privacidade de imagem dentro do condomínio, porque você está sendo monitorado por câmeras o tempo todo, do momento que você estaciona o carro na garagem até o momento que você entra dentro do seu apartamento, seja o momento que você sobe de escada, seja o momento que você vai usufruir de alguma benesse que o condomínio oferece, né? Sauna, piscina, churrasqueira, e você tem essa questão ali, né, dele ser cada dia mais parecido com um presídio de segurança máxima. Eu já entrei uma vez num condomínio aqui em Brasília, desses novos condomínios, né, caríssimos, e ele tinha uma guarita blindada, né? Eu desconheço aí casos de assalto de condomínios, né, de apartamentos aqui em Brasília, mas o pessoal já está se preparando, sabe-se lá o dia de amanhã, aqui no nosso país, que é um país extremamente complicado. Então a guarita era blindada e você tinha o mesmo sistema de entrada e saída que você tem em presídio de segurança máxima. Você tem um primeiro portão que abre, você entra numa sala cofre fechada, onde está lá o zelador, né, o vigia ali te olhando pelo um vidro blindado, você se identifica e aí, dando tudo certo, ele abre uma segunda porta pesada de grade, com aquele barulho típico, né, de presídio, né, de abertura eletrônica de fechaduras, e você entra ali para o paraíso na Terra, que é esse condomínio fechado ali dentro, com as pessoas ali. Aí você vê criança brincando, cachorrinho, né, as pessoas ali, o pessoal ali na piscina, ou às vezes ali jogando uma bola, e pro lado de fora é o famoso Mad Max, né? Saiu do lado de fora ali, sabe-se lá o que vai acontecer. E eu, na década de 80, nesse bairro pobre aqui de Brasília, eu morava numa casa de muito baixo, e eu cresci na rua, jogando bola, jogando bete, soltando pipa, andando de bicicleta. Eu caminhava ali a cidade de Taguatinga inteira, juntamente com meu primo, que morava numa casa praticamente de frente. Então, o limite ali até os 12, 13 anos era você caminhar livremente, sem maiores preocupações. Então, isso não acontece mais no Brasil no dia de hoje. Além desse problema que nós temos, dessa questão da insegurança pública ter atingido um patamar que beira a época da queda da Roma Antiga, né? E, felizmente, a gente está voltando a viver sob o jugo do senhor feudal, que pelo menos hoje ele é eleito numa assembleia de condomínio, mas é interessante, né? Porque você tem uma taxa que você é obrigado a pagar para ter a segurança de todos ali. Então, além dos impostos que você já recolhe obrigatoriamente, você é obrigado a pagar essa taxa que varia bastante aí. Alguns condomínios é bem caro e o não pagamento dessa taxa são as únicas excludentes da legislação que você pode perder a sua única casa, sua única residência. Então, nós vemos como que essas questões afetam diretamente a sua qualidade de vida. Nós temos inúmeros casos de famílias hoje, onde os adolescentes, principalmente, né, são criados ali dentro de condomínios e para sair eles vão para dentro de shopping centers, né, que também tem toda essa questão da segurança, da proteção, das câmeras. Então, isso daí também é impressionante como que hoje o nosso país, nós estamos segregando a nossa sociedade para viver dentro desses ambientes super controlados. Outra questão também que eu quero deixar clara aqui nessa pequena reflexão que nós estamos fazendo é que o nosso país, ele já foi um país seguro, não é um problema cultural, não é um problema que permeou a sociedade brasileira o tempo todo. Tanto é que nós vemos aí, apesar de alguns governos que passaram não ter tido a postura necessária para fazer uma tomada de
de consciência, uma tomada de posição que alterasse drasticamente o cenário, mas basta a gente comparar como determinadas políticas públicas, como o pensamento dos governantes e a ideologia, né, de alguns e, digamos assim, os valores de outros influenciam diretamente nos índices de segurança pública. Então, obviamente que nós tivemos melhoras, principalmente no governo passado, em alguns índices criminais, e esses índices agora estão voltando a se reverter. Lembrando também que eu não sou, de forma alguma, favorável ou crente na utopia. Nesse ponto, eu sou como é que eu vou dizer, né? Eu sou um não crente. Eu não acredito na utopia. Eu sou um herege nessa parte. Não existe utopia. Não existe céu na terra. Não existe sociedade, aglomeração, agrupamento de pessoas sem crime. O crime faz parte da natureza humana por si. Aí eu também não vou entrar profundamente na análise do que é um crime de verdade e do que é um crime artificial criado por um Estado que busca ter mais poder sobre os cidadãos. É uma discussão que caberia uma outra aula inteira sobre isso. Mas vamos partir do princípio do crime, né, normal. É o crime que é a quebra da, dos, das regras de convivência da sociedade básicas, né? E nós vamos remontar aí as 12 tábuas de Roma, nós vamos remontar o Código de Hammurabi e, obviamente, nós vamos remontar os 10 mandamentos, né? Então, praticamente está ali os princípios universais que devem ser defendidos pela sociedade, né? São as cláusulas pétreas, digamos assim. O resto, muitas vezes, são criações artificiais. Então, esses crimes básicos da sociedade, que a sociedade tem que lutar contra eles, tem que regular e tem que fazer valer o direito, principalmente das pessoas mais fracas. É para isso que existe o Estado. Então, você tem ali a questão, claro, o crime mais grave de todos, que é o homicídio, e aí vem os outros. Então, a sociedade em si, ela precisa voltar ao foco desses valores universais para combater esses crimes e manter esses crimes sendo muito bem, quando acontecem, né, sendo muito bem processados, tendo a resposta imediata da força policial, tendo um julgamento justo, todo o direito de defesa e contraditório, e que essas penas sejam penas proporcionais à conduta exercida pela gravidade ao indivíduo e à sociedade como um todo. Então, isso é super importante deixar muito bem claro aqui. Então, a sociedade, a gente jamais vai viver na utopia, né? O Estado não vai acabar, a gente não vai viver pelado, correndo em volta da fogueira, todo mundo feliz para sempre, né? Ali e tal. Não vai acontecer. Você pode até tentar fazer isso, mas ali vai dar um problema, né? Se tiver todo mundo ali feliz no meio do mato, ali em volta da fogueira, aí na hora que chegar a comida, né? Na hora de dividir, um vai pegar uma parte maior, outro vai pegar a menor, aí outro vai querer a mulher do outro, vai começar a dar problema, vai sair, vai dar um problema, vai dar a famosa o BO, vai dar ocorrência ali. Então o problema não é o crime em si. O problema é a nossa sociedade suportar e aceitar uma quantidade absurda, e eu vou dizer uma coisa aqui muito forte, né? Uma coisa que pode chocar alguns, é uma quantidade de crimes artificialmente criada e sustentada. E essa quantidade desproporcional de crimes violentos e de crimes de toda espécie, a vida humana, a economidade humana e contra a propriedade privada e até contra os bens públicos, essa quantidade desproporcional ela é inaceitável. Esse é o primeiro ponto. Que isso fique bem claro. O segundo ponto que a gente precisa colocar aqui também é que o problema não é só a sociedade ter crimes, é a sua quantidade, e o segundo ponto é o crime organizado. O crime organizado é o problema principal de qualquer sociedade. Então, logo, se eu não consigo viver numa sociedade sem crimes, o foco do Estado deve ser combater os crimes, para que, dando resposta, para que os índices criminais sejam mantidos num patamar aceitável, de patamares civilizados,
não precisa ser civilizado ao estilo suíço, japonês, a gente se conforma até chileno, né? Se a gente vivesse nas capitais do Chile, da Argentina, acho que até da Bolívia, né? A gente ia ficar bem feliz aqui no Brasil. Pô, a gente conseguiria sair na rua é, usando o celular, né? Tá ali exposto e voltar para casa, às vezes depois de uma atividade, de um jantar, de um cinema de noite, sem estar suando frio, né? Então, o nosso sonho não é um sonho muito complexo, não é muito complicado e não é muito utópico, é um sonho, assim, atingível. Então, o que nós precisamos agora do Estado brasileiro, essa parte agora, depois de todo esse compêndio de informações que a gente está passando para vocês, já dando um pouquinho de prognóstico, até por causa da questão do tempo. Então, nós temos aí é, países e sociedades, principalmente aqui na América do Sul, onde nós podemos aí espelhar e entender, primeiro, entender, ter uma tomada de consciência de quão grave é o problema do Brasil. Segundo, quais são as linhas de ação que a gente tem que combater. Então, não adianta ficar com um papo furado que a sociedade, o crime vai acabar e todos vão viver felizes para sempre. Não, não vai acabar, sempre vai ter crime. Mesmo os crimes de verdade, eu não estou falando nem dos crimes artificiais, fake news, os crimes que o pessoal cria aí, né? Vou criar um crime agora. Agora é crime pensar de maneira errada, né? Pode pensar que é crime. A gente precisa agora desenvolver uma tecnologia para ler pensamento, para prender o desgraçado que está pensando errado. Não. Crime de verdade, né? Não matar, não roubar, não estuprar, essas coisas. Vamos começar pelo básico. Então, é isso. Então, nós precisamos hoje entender que o problema é a quantidade de crimes, os homicídios do Brasil hoje. O Brasil é um dos países mais violentos e assassinos do mundo. Lembrando que esses fatores dessa criminalidade, eles são fatores plenamente mapeáveis, plenamente identificáveis, que são fáceis de serem estudados, especialmente quando você tira a ideologia do meio do caminho, né? A gente tem um problema muito sério hoje, principalmente nas universidades, né? Nós não temos propriamente, como acontece nos Estados Unidos, as matérias, né? As cadeiras, as cátedras de Criminal Justice, de Criminal Science, né? A Polícia Militar aqui do Distrito Federal foi a pioneira a lançar aí o Instituto Superior de Ciências Policiais. Por incrível que pareça, né? Polícia é ciência, é uma ciência humana, mas é uma ciência com parâmetros perfeitamente identificáveis, mapeáveis, comparáveis, onde você pode fazer um estudo sociológico ali tranquilamente e tirando a ideologia. Então, no Brasil, nós não temos esse costume acadêmico de estudar é, ciências policiais e as ciências criminais numa, numa roupagem única, né? Numa matéria estruturada, mas nós temos os cursos de criminologia, que são às vezes uma pós-graduação, que são extensões ali do próprio curso de direito, e esses cursos, muitas vezes, eles estão permeados pelas ideologias, principalmente a ideologia marxista, né? Na visão crítica, né? Então, nós temos aí o direito achado na rua, e começa aquela questão das drogas, né? Que é um direito sacrossanto do cidadão, nem o cidadão, né? O cidadão é a partir dos seus 18 anos, né? Com direitos e deveres. Mas ali, às vezes, da criança e do adolescente, o consumo de drogas, né? O Brasil é muito fofinho, muito bonitinho. O Estado está sempre preocupado aí, né, em descriminalizar aí o consumo de drogas, principalmente o consumo de maconha. Claro, né? Criminalizar, descriminalizar o consumo, descriminalizar o comércio, aí outra história, porque vai afetar aí as fontes produtoras do crime organizado, né, que precisam que esteja fora da lei comércio de drogas, para que eles possam continuar não tributados, para que eles possam não responder pela qualidade dos produtos que eles vendem, para que eles possam continuar utilizando aí esses recursos e lavando esse dinheiro e utilizando para coisas ainda piores. Então, obviamente que eles não querem, eles querem a descriminalização, que é a legalização do consumo, mas a da venda não. Eles não querem que a Philip Morris e as grandes empresas de tabaco, né, entrem no mercado, por exemplo, do THC, comecem a vender THC embalado, tributação, porque aí vai quebrar aí algumas organizações narco-guerrilheiras que têm espalhadas aí na América do Sul, que depende desse comércio ser ilegal, né? E eu sou totalmente
contra a questão da descriminalização do uso de drogas. É uma outra coisa também que a gente pode, outro tópico que a gente pode passar uma aula toda discutindo, mas isso daí é absolutamente absurdo. Nós temos hoje as cracolândias, nós temos hoje uma parte da juventude brasileira praticamente inviabilizada pelo consumo aí de maconha. A maconha, o THC, ele tem um efeito devastador na mente humana, principalmente das mentes mais jovens, causa lesões cerebrais gravíssimas e irreversíveis e apresenta para o jovem, para a pessoa, um mundo do crime. Coloquem ele em contato com o traficante de drogas, que é a última pessoa da face da terra, você em sã consciência, como pai, como responsável, como educador, como gestor público ou privado, gostaria que um jovem ou uma criança tivesse contato. Então, é outra falácia que a gente vai quebrar aqui, né? O traficante de drogas é um lixo humano, é um criminoso, ele, membro de facção, deve ser preso, encarcerado e lá ficar ali o máximo de tempo que a legislação razoável permitir. Então, é um indivíduo que ele não deve, de maneira nenhuma, ter contato com pessoas de bem, quanto mais jovens e crianças. Então, nessa primeira parte, é importante a gente estar fazendo todo esse apanhado, esse diagnóstico, mostrando que o Brasil precisa mapear e começar a agir diretamente em cima desses fatores que a gente vai falar de geração primária de criminalidade, que é a impunidade, que é a quantidade absurda de crimes. Essa quantidade absurda de crimes acontece por problemas artificiais, problemas ideológicos. Tanto é que quando você vai retirando essas partes ideológicas da legislação e das políticas públicas, os índices começam a baixar quase que automaticamente. Então, é quase que um gradiente, né? E nós temos também um ponto aqui, que é o ponto primordial. Nós precisamos repensar o nosso país, o modelo de segurança. E aí não é a discussão que o pessoal aí, né, adora dizer, vamos desmilitarizar a PM, né? Desmilitarizar a PM é extinguir a polícia militar. Já pensou que maravilha extinguir a polícia militar? O Brasil, com esses crimes do jeito que já estão, extinguir a polícia militar realmente ia ser o checkmate aí, né? Mas não é essa discussão de modelo de segurança pública que vale a pena. Tanto é que você vê que as mesmas pessoas que defendem o consumo de drogas, defendem desencarceramento, né, que é uma palavra muito bonitinha, mas não quer dizer absolutamente nada, quer dizer jogar criminosos condenados na rua, para estar ali no sinal, para estar ali na espreita, para poder te assaltar, entrar dentro da sua casa. Então não é isso, não é isso. O modelo de segurança pública e as questões de legislação, elas precisam ser repensadas, porque o modelo policial brasileiro, o modelo de segurança pública brasileiro, o modelo de legislação e de sistema criminal que nós temos hoje, fazendo um parênteses, né? O sistema criminal começa com as polícias ostensivas, as polícias investigativas que fazem atuação, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema penitenciário, né? Que é onde o camarada ele entra, dá a volta no sistema todinho e sai do outro lado depois. É o seu sistema criminal. Tudo isso tem que ser repensado e reavaliado, fazendo comparações com os outros modelos de outros países que têm muito mais efetividade do que o brasileiro. E para que esse novo arcabouço, né, esse novo modelo, seja pensado para fazer frente a um fenômeno que está destruindo a nossa nação e está destruindo as nações de vários países do mundo todo, que é o crime organizado. O crime organizado, hoje, ele está fora de controle. O crime organizado, ele controla regiões onde moram milhões de brasileiros em centros urbanos. Ele está tendo uma metástase que nós já sabíamos que ia acontecer, nós avisamos, fizemos palestras, escrevemos, mas, né? Então, já esse fenômeno criminal sui generis no mundo, né? No mundo, ele está acontecendo uma metástase. Ele está saindo do Rio de Janeiro, agora está atingindo o estado da Bahia.
E é claro que ele vai se espalhar pelo resto do país. Então, nós temos esse primeiro movimento do crime organizado controlando regiões urbanas inteiras. Nós temos o crime organizado controlando regiões inteiras nas fronteiras do Brasil e no norte do país. Nós temos dois corredores gigantescos de drogas que vêm aqui dos países vizinhos, que são realmente os produtores de drogas. Então, eles fazem o plantio, a colheita, fazem o primeiro processamento das drogas, depois é feito o refino, e o Brasil tem dois corredores. Tem um corredor norte e um corredor sul, onde essa droga é escoada aqui, principalmente para a África, a Ásia e a Europa. Então, o Brasil hoje tem um problema grave de fronteiras, gravíssimo. O Brasil tem hoje um problema gravíssimo de controle das suas águas territoriais. O Brasil tem um problema gravíssimo de que regiões inteiras, populações inteiras vivendo sobre o jugo do fuzil do traficante de drogas e do criminoso, onde o cidadão de bem não sabe mais a quem recorrer. Nós temos dezenas, centenas de casos onde os criminosos expulsam famílias das casas para poder fazer os seus pontos de tráfico de drogas. Nós temos centenas de casos de traficantes que assediam as meninas novas, às vezes crianças, e na medida que eles não são correspondidos, eles agem com violência contra a família, matando os membros da família e escravizando essas meninas. Nós temos casos de praticamente ali de chacinas acontecendo, quando uma facção está brigando com a outra e eles começam a atacar, inclusive, as casas. Nós temos uma guerra civil do crime acontecendo no Brasil, que é inclusive o título do livro que eu lancei o ano passado. Foi publicado, né? Está disponível aí para ser adquirido. Que nós colocamos exatamente esse título no livro para chamar a atenção para um problema que é o problema mais grave do nosso país. Nós temos problemas econômicos, nós temos problemas tributários, nós temos problemas educacionais, nós temos problemas da gestão de saúde, pública e privada. O brasileiro tem uma dificuldade imensa de urbanizar, né? De cuidar de cidade, de pintar meio fio, de tapar buraco, de fazer rodovias. Realmente, o nosso país tem vários problemas. Porém, o problema mais grave do nosso país, que até hoje não foi enfrentado de maneira nenhuma, não foi enfrentado com um diagnóstico preciso. Por exemplo, o problema que nós vivemos hoje na educação, seja educação primária, secundária, de nível superior, no Brasil já está muito bem diagnosticado as fontes dos problemas. Os organismos que agem lá dentro, os financiamentos, as ideologias, os objetivos, está mapeado. Então, até que nós temos várias respostas da sociedade. Você tem várias famílias se juntando e abrindo escolas, famílias cristãs abrindo creches, abrindo faculdades, e lutando e fazendo cursos online. Então, assim, pelo mapeamento que já foi feito, inclusive por pensadores, como o próprio professor Olavo de Carvalho, nós já temos ações concretas nesse sentido que estão dando frutos maravilhosos. A área econômica é a mesma coisa. A área de saúde é a mesma coisa. Veja o que aconteceu na pandemia. O conflito que houve na pandemia, aberto de médicos, entidades, sobre tratamentos, sobre diagnósticos, sobre posturas, a não aceitação de determinadas políticas de saúde que vieram de fora do Brasil, já no pacote fechado, entendeu? Então, nós temos pessoas já militando nessas áreas, grande capacidade e um impacto na sociedade. Porém, na área de segurança pública, onde é o meu locus de fala, porque eu sou um gestor de segurança pública, sou especialista em segurança pública, 25 anos de experiência, tanto nacional quanto internacional, com obras publicadas e mais de 60 artigos publicados no tema. Já fui comandante de batalhões aqui em Brasília, já fiz a gestão policial operacional na ponta da linha, fazendo a gestão da segurança pública, visando o combate à criminalidade, com visão focado nos índices, nas taxas de criminalidade. Então, eu não sou só um acadêmico, eu sou também um operador, eu já operei na ponta da linha, prendendo criminosos, entrando dentro do sistema criminal ali com eles, levando eles para serem autuados, acompanhando ali o julgamento. Fiz a gestão operacional da parte de segurança pública de
dois batalhões grandes, fui subcomandante de dois batalhões grandes aqui no Brasil. Então, nós temos esse locus de fala para afirmar que até hoje não foi feito um diagnóstico preciso do problema em toda a sua plenitude e da sua complexidade. Não foi feito. Por isso que várias e várias tentativas de mudança de cenário fracassaram, estão fracassando e vão fracassar no futuro. Porque você tem, mesmo no espectro conservador, uma confusão muito grande, uma falta de entendimento técnico, acadêmico, profissional, operacional, até de inteligência. Não estou falando de inteligência da capacidade cognitiva, mas, desculpe, na inteligência, no conceito de informações, no tratamento de informações, na coleta de dados, na comparação, no estudo de OSINT, né, são as fontes abertas disponíveis hoje, que é a maior fonte de inteligência que existe para tratamento, hoje está disponível na internet de fonte aberta. Então, essa falta de entendimento, de conhecimento e até de tomada de consciência do problema tem prejudicado bastante os estudos no Brasil sobre essa situação. E nós temos aí um balaio de gato gigantesco, onde você tem interesses corporativos, você tem interesses do crime organizado, que o sistema continue de cabeça para baixo como está, você tem ideologias, você tem discursos, você tem ONGs nacionais e internacionais é, multimilionárias agindo no Brasil nessa questão de segurança pública. Eu já escrevi sobre isso, tem um artigo, inclusive, um capítulo do meu livro falando sobre isso, sobre de onde que vêm os financiamentos de alguns organismos que agem e são decisivos no Brasil, na parte acadêmica e também na parte da imprensa, e também no próprio sistema. O sistema de policial brasileiro, ele é anacrônico e praticamente inoperante. Então, nós temos a Polícia Militar Brasileira, que corresponde a 85%, 86% de todo o volume da segurança pública que é feita pela Polícia Militar, e a Polícia Militar Brasileira, que está presente em todos os municípios e comarcas do Brasil, é proibida por lei de investigar crimes, proibida de autuar e investigar crimes. Só tem um país da África que tem um modelo igual ao nosso. Então não tem absolutamente cabimento esse modelo anacrônico, maluco que a gente tem aqui e que ninguém fala, ninguém comenta. A gente está falando disso há mais de 10 anos. Nós temos artigos publicados, está no livro que eu publiquei. E nós continuamos na mesma história. Vai fazer um programa, vai fazer uma ação sobre segurança pública, já começa falando da falta de postes e saneamento básico. Daí já fala sobre os crimes famélicos de furto de chocolate nos supermercados, e aí vai embora, né? Então, daí para pior discurso. Então, nós precisamos de uma maneira técnica, acadêmica, séria, com profissionais que possam fazer esse diagnóstico. E aí eu agradeço aqui o Instituto Monte Castelo, essa grande oportunidade que está me dando, de que nós somos um dos, posso até me arrorar, os fundadores ali, claro que é o Gabriel e todos os outros, mas a gente sempre contribuiu, sempre esteve junto, sempre esteve disponível para estar trabalhando nesse quesito. O Instituto Monte Castelo fez história na segurança pública brasileira, porque nunca se falou e nunca se trabalhou sobre o número de policiais assassinados e mortos em serviço no Brasil, de maneira técnica, de maneira estatística, um estudo muito bem feito, e esse estudo inédito foi feito pela primeira vez pelo Instituto Monte Castelo. Nós já tínhamos escrito um artigo sobre isso, em 2013, mas o que nós fizemos foi um cálculo, né? Uma aproximação, e o objetivo daquele artigo que eu escrevi em 2014 não era de maneira nenhuma fazer uma pesquisa técnico-científica, eu não tinha nenhum recurso para isso, era para chamar atenção para a tomada de consciência do problema. E o Instituto Monte Castelo pegou essa questão tão cara aqui para os nossos policiais, e fez esse estudo maravilhoso que está sendo atualizado ano a ano, e do qual eu faço parte do time de consultores, e está fazendo história. Esse estudo hoje ele está praticamente em todas as polícias. Eu ajudei a divulgar e tá, vários parlamentares, várias pessoas sérias que estudam o problema têm esse dado concreto hoje para poder lidar, que tem um discurso que a polícia brasileira, principalmente, né, a polícia militar, obviamente, né, a polícia militar, que é uma polícia
que por ela ser militarizada, né, ela ser uma gendarmerie, ela é focada no civismo, no cumprimento das missões, no amor à pátria, e alguns valores que são muito caros e que são muito efetivos no combate ao crime. A Polícia Militar vem sofrendo toda sorte de informações para que ela seja desmoralizada e depois desmilitarizada. Então, se fala que a polícia é uma polícia de genocídio, de populações de negras, pobres, e aquela conversa fiada toda. E muitas vezes, além dessa falácia ser uma falácia perniciosa, absolutamente falsa, ninguém comentava sobre o número de policiais assassinados no Brasil, que são números absurdos, desproporcionais e inaceitáveis. Então, o cenário do Brasil hoje é esse. As soluções para esse problema complexo. Não existe solução simples para problema complexo. Bom, mais uma vez, a gente vai quebrar aqui uma expectativa do imaginário brasileiro, né? O brasileiro ele gosta muito disso. Está com um problema de saúde, ele quer tomar um comprimido, né? Ele está com alguma coisa ali, precisa de uma informação, ele quer assistir alguma coisa no YouTube rapidinho ali, para ele poder ter o conhecimento ali de 4, 5 anos acumulado rapidinho. E ele também acha, né, que problemas complexos, basta fazer uma ação de segurança pública, de impacto com a imprensa, e ali, né, colocar que agora nós vamos trocar os postes, as lâmpadas dos postes. Não que isso não tenha influência, tem influência, mas estou falando assim de maneira macro. Hoje, eu desconheço programas de segurança pública no Brasil que tratem, façam um diagnóstico preciso e conciso e tenham políticas públicas e ações voltadas para sanar esses problemas de uma maneira técnica e como deve ser feito. 90% desses programas de segurança pública no Brasil, seja a nível federal, estadual e até municipal, são puro marketing. É marketing visando ali ganho de capital político. E a gente precisa, por isso que o problema ele não melhora e ele só piora. Então, deixo aqui essa reflexão hoje. Acredito que foi proveitoso, né? Pelo menos da nossa parte. Nós podemos estar aqui hoje com os senhores, fazendo parte desse projeto absolutamente fantástico aqui do Instituto Monte Castelo. E eu deixo aqui o meu agradecimento à equipe toda, principalmente ao Gabriel de Arruda Castro, e também nos colocamos à disposição. E depois nós vamos colocar também uma lista de links e de bibliografia para que os senhores que tiverem interesse possam se aprofundar no tema. Obviamente que nós também sugerimos aí a leitura de sites especializados, como o próprio Blitz Digital, blitzdigital.com.br, e para aqueles também que quiserem adquirir o livro, né, A Guerra Civil do Crime no Brasil, que é um livro que nós publicamos no ano passado. Eu recebi, inclusive, a comenda, né, da Biblioteca Nacional pelo livro, né, uma medalha, e é um livro que foi considerado aí, dentro desse nicho de segurança pública, é um livro que traz uma boa reflexão. Lembrando que não é um livro linear, não é um livro, eu não quis fazer um livro enfadonho, aquele livro argumentativo, técnico, e tal. Eu fiz um caleidoscópio de artigos que nós publicamos desde 2013, uma linha narrativa que a editora me ajudou a fazer, que ficou bastante interessante, e que eu tive feedback, inclusive, de crianças, né, de 11, 12 anos, que leram o livro e gostaram. Da linguagem, eu fui criticado, né, porque a linguagem estava muito simples, e eu aceito essa crítica, e foi feito de propósito. A linguagem que eu coloquei no livro, nos artigos, é uma linguagem simples, para que as pessoas tomem consciência e entendam a complexidade do problema, e a linguagem não pode ser uma barreira de entendimento. Então, eu fiz uma linguagem simples, com fotos, figuras chamativas. Os capítulos têm os artigos, a duração dos capítulos são bem curtos, para facilitar a leitura e facilitar também a leitura aleatória dos capítulos, caso seja de interesse. Então, deixo aqui os meus cumprimentos e fico à disposição aí para próximas contribuições. Um grande abraço a todos.